gente linda, Ana Minuto falando. Estamos no início de mais um podcast fantástico. Um episódio onde eu trago uma pessoa brilhante que eu conheci no meio do caminho, já me trouxe aí alguns presentes. Antes de iniciar, vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra de pele retinta, estou com os cabelos dourados, caramelos, ainda até hoje não entendi que cor que é, mas eu troquei de cabelo porque eu posso. Estou com uma blusa bege, estou com um casaco rosa choque e cheia de penduricalhos que a minha avó dizia, dourados, porque eu não sou obrigada. Uma mulher que pensa em riqueza, ela precisa estar pronta para isso. Então, essa sou eu, sou CEO do Minuto Consultoria, parceira aí do Best in Black. Estamos em mais um episódio e hoje eu vou trazer para vocês uma mulher fantástica que conheci nessa caminhada, se chama Paola. Ela irá falar sobre ela, contar a história dela, porque quando a gente ouve histórias, a gente vai se conectando e vai fazendo alguns downloads. Então, meu convite para você é que você fique com a gente até o final. Certo? Vamos seguir. Olá, querida, seja muito bem-vinda. Boa tarde, super obrigada pelo convite, sou fã. Vim até mais arrumada, mudei o look, mudei a cor. Enfrentei uma das questões, que é botar o vermelho poderoso. Estava até brincando, falei, será que eu sustento esse vermelhão todo? Eu lembrei de você, eu falei, lógico que eu vou, aguenta essa também. Mas eu sou Paola Campanari, eu fui executiva há 30 anos de grandes empresas, trabalhando muito com marketing, estratégia e marcas, né? Acho que os grandes casos são o Samsung, 10 anos, construindo a marca quando ela ainda não era querida, e uma série de outras, os últimos anos na Vivo, trabalhando fortemente com marketing B2B, novos projetos. Mas eu te falo que o mais importante, quando você me chamou para o Best in Black, eu falei, o que uma branquela vai fazer no Best in Black? Eu acho que é contar na minha trajetória de vida, profissional e pessoal, o que eu vi, o que eu senti, o que doeu e por que eu fiz escolhas e participo há muitos anos de todo o movimento onde eu possa ser um braço para puxar se eu estou dentro, ou uma voz, uma atitude para chamar mais pessoas, tá? E nunca fiz muito alarde disso, mas quem me conhece sabe, você conheceu também, porque é uma coisa que vem de muito tempo. Acho que fortemente foi na faculdade. Antes disso, para mim, eu convivia com pessoas pretas naquela condição, vamos lá ajudar numa instituição, e a gente começava a entender as grandes diferenças, né? A dificuldade, acesso, principalmente à educação, que é transformador, para mim é ponto pacífico. E saúde, as questões para equilibrar o emocional, porque o desafio era gigantesco. Então, se eu achava que era difícil para mim, quando eu olhava e ouvia as histórias, desde pequena ainda nesses lugares, né? 8, 9, 10 anos, eu falava, meu Deus, é muita desigualdade. Na faculdade, um dos meus melhores amigos e apoiadores, inclusive na questão emocional, é um cara brilhante, ele faleceu, com irmãos músicos, um cara inteligentíssimo, preto, da USP, o pai ainda é um catedrático lá. E aí, com ele, eu soube muito da história, de uma série de questões que estávamos passando, ainda não tinha a onda da diversidade, então eu comecei a ir com eles para shows do irmão, e aí eu convivia com toda a comunidade de pessoas pretas e os seus dramas. Me aceitaram, obviamente, porque praticamente não tinha ninguém branco. Existiam várias militâncias lá dentro, mas interessante que eu, numa fase onde eu estava saindo de uma situação onde eu estava quebrada emocionalmente e tinha que estudar e tinha que trabalhar para me sustentar, essas pessoas foram meus anjos da guarda. Então, ali com 17, 18, 19 anos, meus verdadeiros anjos da guarda eram a comunidade preta. E eu fui bailarina clássica. Eles falaram, então, vem dançar com a gente. Como a gente esperava os shows e depois entravam as músicas, eu adorava funk real, Motown, street dance, eu virei uma dançarina também. E namorei um músico preto, baterista, percussionista, 3 anos. Então, eu convivi muito com todas as dificuldades, dramas, e eu sofri muito, até porque de um colégio de pessoas privilegiadas, e na faculdade também, por exemplo, eu lembro que eu entrei na formatura, parou todo mundo. Parece que houve um silêncio, um branco no negócio, sabe? Tipo, ninguém sabia o que falar. E eu não entendia, porque eu falava, meu Deus, né? Aí você já muda a sua consciência, fala, o que está acontecendo? Enfim,
Depois, no trabalho, eu trabalhei para grandes empresas e eu não tinha colegas pretos. Eles estavam no fornecedor, muitas vezes, na copa, como motoristas ou na produção, jamais sentados com a gente, planejando, criando estratégias, viajando, etc. Os poucos que eu tinha podiam ser promotores em loja. Eu comecei no chão de loja, limpando geladeira, e aí sim, eu convivia. Mas depois, na escalada, não subia ninguém. Já era estranho. Quando eu fui 12 anos, né, na Whirlpool, passei por outras empresas. Samsung nem se fala naquela época, porque ainda a cultura coreana, militar. Para uma mulher já era difícil. Subi, tive que conquistar muita confiança. E também não existia assim. A gente nunca sabe se filtravam antes, mas era extremamente esquisito. Só tinha vendedor de loja, era o máximo que alguém podia chegar, um gerente de loja. Eu acho que onde eu consegui mais fortemente trabalhar, primeiro foi quando eu estava ajudando a Fátima Pissarra, ainda era Vevo Music 2. Ela falou, vem ser minha COO. Ela estava ordenando ainda a Vevo Music 2 e já planejando o próximo passo, que virou a Mind. Mas, nessa época, a Fátima já era uma pessoa que tinha essa missão. Ela falava, você vem comigo, me ajuda. E ela procurava já criar muito da diversidade em toda a equipe. A segunda mãe dela é uma mãe preta, que é um ser humano incrível, que acho que sustenta emocionalmente muita gente, a Alice. Então, a gente discutia demais sobre isso. Mas aí, sim, várias pessoas da equipe, criativos, etc., já todo mundo tinha oportunidade, não existiam barreiras para nada, nenhum tipo de diversidade, raça, gênero, nada. E aí eu me acostumei nesses 2 anos. Quando eu fui para a Vivo estava começando essa jornada de ESG, diversidade, cotas. Então, já na minha equipe, eu já recebi no 2º ano a questão de cotas, de começar a infiltrar. Existiam planos estratégicos por diretoria, mas, mesmo assim, eu via muita dificuldade. E aí, qual que foi o meu gancho? Quando eu assumi, tinha que desenhar a proposta de valor, lançar novos produtos no B2B, eu falei, eu podia lançar um produto para empreendedores pretos. Teve uma palestra da Nina Silva, do movimento Black Money, e eu falei, puxa, a dor deles é acesso. Se a gente conseguir facilitar o acesso, pelo menos à conectividade, né, ter algum benefício, a gente pode começar um movimento. Porque aí não era só diversidade, pessoas nas fotos. Existiu muito no grande movimento assim, nesses últimos anos de põe mais fotografia, aí tá, enche de modelos, pessoas pretas e etc. Mas isso não acho que é a solução nem a dignidade. Eu falava, como é que a gente vai puxar, como é que a gente dá protagonismo para mostrar que todos têm direito, todos estão preparados, o que falta só abrir a porta, né? É oferecer a cadeira. E aí, nesse movimento, foi uma jornada até difícil. Nina Silva, um dia você chama ela e o Alan Soares para contar a aventura. Porque dentro da própria empresa, com todas as políticas, levou 1 ano para desenrolar uma coisa que poderia desenrolar em 3 meses. Ali dentro também existiam resistências. Então, e eu quero que você traga um pouco, você olhando de fora, né, e criando esse processo, quais as dificuldades que você percebe que as empresas criam ou têm para poder fazer diversidade de fato. E aí a gente não está falando só de diversidade racial, né? A gente está falando de diversidade como um todo. A gente está agora passando por essa transformação digital, onde a gente só fala sobre IA, mas uma empresa que não conseguir ter diversidade de pensamentos, cultura, ela não vai conseguir se sobressair nessa nova realidade. Porque ela vai precisar de pensamentos diferentes para poder criar coisas diferentes. Traz para a gente quais são os desafios que você percebeu nessa caminhada. O que eu senti, e muitas vezes doeu para mim. Primeiro, às vezes você tem um principal, o líder, muito engajado, muito envolvido, mas o poder é distante e é solitário. Então, ele não está vendo o que acontece no não dito ou escondido. Então, todo mundo te convence como se fosse uma grande rede social ao vivo, todo mundo discursa, mostra suas cotas, seus percentuais, aí você começa a reparar
Onde estão essas pessoas? Estão nos cargos mais baixos. Então, eles completam cotas e não eram de liderança. Eu vi vagas de liderança ficarem vazias 2 anos e meio. Tentando, inclusive, convencer que não achava e precisava colocar uma pessoa já pré-escolhida. Aonde está a raiz do problema? Às vezes, até o principal executivo muito engajado. Quando você desce, não precisa descer muito, o mindset ainda é extremamente arraigado. Você conversa com as pessoas, elas te garantem, sem piscar os olhos, mas eu estou completamente engajado. Os discursos são lindos, as apresentações, etc. Aí foi o festival de tirar foto, né? O branco e o preto na mesma foto, etc. Mas não tem dentro a consciência. As pessoas não entendem o papel que elas têm que fazer, a forma de fazer. Então, continua. Eu não sou o que eu sinto e o que eu penso não é o que eu ajo. Então, são pessoas em desequilíbrio, desconectadas dessa missão. Isso é uma missão da humanidade, de resgatar. Se a humanidade começou exatamente no território africano, por que a gente não devolve o poder? Né? Não é questão de militância, é questão de igualdade, de ética, de direito. Até falo muito que eu sou conselheira de ética no Sírio-Libanês há 3 anos e meio. E lá existe, sim, um programa muito sério de diversidade, levado à risca, inclusive. E com uma área nossa de governança, inclusive, muito séria, canal de denúncias, que funciona brilhantemente para todo tipo de diversidade. Então, eu sei quando é para funcionar e quando existe até penalidades quando não funciona. No caso da maioria das empresas, ainda vejo que foi essa maquiagem, ou se foi genuíno de quem criou o programa, ele não flui. As vias estão entupidas propositalmente, porque as próprias pessoas não olharam para dentro e não entenderam o que elas precisam mudar dentro delas. Por que é tão difícil aceitar que todo mundo é igual? Assim, ninguém nunca se colocou na pele de outra pessoa, no gênero de outra pessoa. É incrível, eu falo isso até como uma mulher. E outro preconceito, né? Eu já era 50 a mais, eu vou fazer 57. Os robôs hoje já me rejeitam. Eles não querem um marketing de 57 desatualizada. Nem que eu esteja na maior escola de economia criativa, jovem, e os cambau, e dance hip hop, pode ser o que for. Já não tem conversa. Então, eu entendo muito essa parte do preconceito, mas, para mim, eu tenho um monte de vantagens ainda. Eu consigo fluir. No caso de quem é preto, para mim, a maior glória foi a família que eu ajudo, uma mulher brilhante que veio trabalhar na minha casa, só que tem dons incríveis, não só como cabeleireira, mas principalmente como culinária. A gente bancou faculdade de gastronomia para o ex-marido dela, os filhos estudarem, ir para Dublin. Eu falei, puxa, eu não tenho filho. Então, se eu adotar uma pessoa que tem potência e que tem vontade, e, na verdade, são todos eles. O menino ele foi selecionado para um banco suíço agora. Ele participou, ele veio almoçar toda segunda-feira em casa. O João falou, Paula, eu cheguei lá, eu preto, 2 metros de altura, numa seleção com vários meninos bem vestidos, de roupa importada, todos eram IBMEC, GV, INSPER, etc. E ele, escola pública. Tinha estagiado no Itaú. Estuda loucamente, porque ele falou, eu, preto, tenho que estudar o dobro. Se a mulher sempre falava, eu tenho que trabalhar 50% a mais, ele falou, eu estudo o dobro, eu investigo o dobro. Então, assim, existe um instinto uma gana de vencer que normalmente você não vê em outras pessoas. Então, eu falo, se você for apostar hoje em quem tem gana, quando fala, a geração é meio desmotivada, eu desconheço isso nessas pessoas que já estão há muito tempo sendo forjadas para vencer, porque elas podem. Então, o João chegou lá, ele venceu, ele falou, passei por cima de todo mundo, sentei na cadeira. E foi adotado, mas olha que estranho, né? É um banco suíço com uma visão, às vezes são gringos que dão muito mais valor pelas questões éticas, seriedade e regras para esse capítulo de diversidade do que aqui no Brasil, que a gente tem mais de 60% de pessoas pretas, pardas. É louco isso. Quando a gente olha para a história, né? São mais de 500 anos, a gente passou 74% do nosso tempo no processo escravocrata. Nós somos muito novos. Esse é um ponto. Segundo, que a gente acredita que ser mais claro, seja preto mais claro, seja branco, você é melhor que uma pessoa preta, porque nós somos programados para isso.
E quando a gente pensa em poder, eu estava até fazendo uma palestra sobre isso. Este poder ele só pode ser meu, ele não pode ser seu. Então, por isso que a gente tem um negro, a gente tem uma mulher, a gente tem um PCD, a gente tem um LGBTQIA+, porque só cabe uma pessoa. Para eu dizer que eu sou inclusivo, para eu dizer que a empresa... Aí, tem até um preto, né? É isso, ou uma mulher, ou um homem, ou um preto... Então, a gente não consegue conceber por questões de poder. E aí, tem a questão do autoconhecimento que ela impacta, tem a questão do processo escravocrata, mas tem uma questão de poder. Quem tem dinheiro é quem tem poder. E mesmo eu tendo dinheiro, eu muitas vezes não consigo comprar. Então, eu tinha uma pessoa que fazia vendas para mim, por isso que eu sempre digo que a gente é muito mais racista do que capitalista. Eu tive uma pessoa, isso há 1 ano e pouco, 2 anos atrás, uma mulher negra que ela quis comprar uma SUV. Ela foi em 3 lojas, ela não conseguiu comprar. Ela teve que falar com um amigo dela para poder comprar. Os vendedores nem atenderam ou nós? Eu, quando fui comprar a minha Harley Davidson, já conhecendo o sistema, eu fui com o meu professor de inglês, um homem branco, transparente, de olho azul. Onde o vendedor, harleiro também, onde o vendedor não deu a mínima para ele. E ele saiu indignado. Mas ele não quis me atender. Por que ele não quis me atender? Porque na mente dele, uma mulher... Mesmo com um europeu, branquelo, de olho azul, não atendeu os dois, porque estava com você. Eu passei isso no meu namoro, uns 3 anos. Tem restaurante que não serviu a gente. Tinha que levantar. Entendeu? Então, assim, nós preferimos ser muito mais racistas do que capitalistas. É verdade. E a inteligência do racismo está em você acreditar que sim, você não pode, que não é para você, que você não deve estar lá, que todo mundo é melhor que você. Aí vem toda a sujeira na mente, vai poluindo a pessoa, nossa. Ela desiste, porque não é simples. Não. É muito desafiador. Eu digo que e aí eu não me coloco como vitoriosa, porque só uma pessoa preta ganhando não quer dizer nada. E por tudo que eu fiz, por tudo que eu criei nesse mundo, ainda ganha muito pouco, ainda recebo muito pouco, ainda tudo menos é para mim. Mas eu já tive uma família que sabia o que era racismo. Eu já tive uma família que trabalhava o combate à violência doméstica e o racismo. Então, eu já fui forjada desde a barriga da minha mãe a ser quem eu sou. Mas eu tenho que correr muito. Eu tenho que estudar muito, eu tenho que fazer muita terapia, porque senão você vai sucumbir, porque é essa a ideia. E aí... É uma avalanche. É uma avalanche de não poder ir. Você sozinha na maioria das vezes. Porque é isso, aonde eu cheguei, quantas mulheres pretas chegaram? Ah, que bom ser referência, que bom que eu sou referência, mas e aí? Faz-me rir. Cascalho. Porque é isso, e quando é pra mim... Eu recebo 57% a menos. Quantas pessoas, de fato, querem me pagar? Quantas empresas querem me pagar? Então, diversidade, equidade e inclusão não é um valor moral. Ele não é um valor para o negócio financeiro. A gente ainda entra nesse lugar de que eu estou perdendo dinheiro se eu invisto. E é lógico que eu perco dinheiro se eu não analiso, se eu não monitoro, se eu não tenho KPIs, e já é proposital. É proposital que não tenha. Para justificar que não posso colocar uma pessoa negra ali. Essa pessoa negra não vai entregar nada. E um desafio do país está muito relacionado também às pessoas negras saberem que elas são negras. Porque não é só sobre o tom de pele. É sobre como você é tratada, é sobre os lugares que você está, é sobre as piadinhas que você ouve dos seus amigos, é sobre essa preferência louca por pessoas brancas. Tudo isso é um processo, uma programação mental que a gente vivencia. Então, quando a gente olha para isso, não é uma coisa que seja tão simples da gente responder. Porque são vários meandros e o racismo, ele vai se organizando, ele vai mudando. Então, até ontem, falavam para mim, você não pode entrar, ou você só pode entrar com alguém, você pode entrar se você é indicada. Hoje o algoritmo, na hora que eu coloco o meu currículo, faz toda uma varredura e já fala, bom, pé,
essa pessoa não pode porque é preta, ou essa pessoa não pode porque é PCD, ou não pode porque é 50 a mais. Então, esse processo, e aí eu quero que você traga um pouco, né, da sua visão, o quanto criativo, o quanto marketing, o quanto a publicidade, porque a gente trabalha com o cognitivo, trabalha com o que a pessoa vê, pode minimamente impactar essas transformações. Vou falar sobre mercado. Queria usar um exemplo do que eu estou fazendo agora. Com toda a expertise que eu tenho de marketing, de marcas, eu estou empreendendo faz 2 anos, assumi uma coisa que acho que é um dom, uma missão de vida também. Ajudar pessoas a prosperar com equilíbrio. Então, eu trago estratégia, posicionamento, etc. No meio desse caminho, em dezembro, eu treino boxe de novo. E tem um mestre que há 50 anos ele cuida do Centro Olímpico, mestre Messias Gomes. É um homem preto, muito militante, e cuja missão dele não é fazer só campeões do ringue, e vários passaram por ele e passam ainda, mas campeões da vida. Então, é um cara que foi de rua, foi um menino preto, ele falou, eu preto, feio, pobre, eu tinha que ser bom em alguma coisa. Então, ele com 14, ele foi ser muito bom numa divisão de uma empresa, já era chefe de seção, tem uma história maravilhosa, e migrou para o boxe, tem esse dom e essa noção completa do que é formar pessoas, tirar da rua, talentos, e a maioria são pretos. E aí, se você olhar no boxe, as grandes referências de frases de efeito em redes sociais, ou que se usa em campanhas, ou agora para a marca pessoal, são repetições de frases dos grandes boxeadores pretos. São sempre eles. Então, eles têm alguns lugares de poder, de fala e etc., mas, se você olhar a jornada, é muito difícil. Às vezes, alguém usou aquilo porque era um jeito de ganhar dinheiro através. Ou continua, às vezes, acontecendo até. Mas, voltando ao professor Messias, ele é um mestre da vida, e não só um mestre, ele usa o boxe para isso. E ele chegou e falou assim, Paola, eu sei que você conhece o marketing, etc., eu tenho um monte de manuscritos e uma história e uma metodologia para formar campeões da vida e do ringue. Ele que trouxe o projeto Adote um Atleta, para hospedar, inclusive, os meninos de rua com alto potencial, ou tirar das drogas, tem toda uma história. Vários que passaram por ele 50 anos, hoje são campeões da vida, são PhDs. As histórias de transformação são gigantes. E ele falou, queria muito escrever meu livro. Quem poderia me ajudar? Eu falei, eu. Você escreve livro? Eu falei, eu ajudei de uma senhora também, sobrevivente do incêndio, mas eu posso te ajudar. Vou conhecer seu material. E aí eu comecei a olhar e teve assim, momentos que eu falei, que história. Ele foi me contando essa dificuldade toda de ser um preto que veio de outro estado, na boleia de um caminhão, andou pelas ruas, passou fome, etc. Os preconceitos para ele chegar a ser, há 50 anos, o chefe no Centro Olímpico. Passou por toda a questão de políticas e etc. E um cara que aprendeu sobre política, sobre negociação difícil, estudou muito, estuda até hoje. Enfim, formação de outros profissionais. E ele é um cara premiadíssimo e reconhecido, inclusive. E aí eu comecei a chamar pessoas que passaram por ele para contar suas histórias. 90% são pessoas pretas, que vieram de lugares invisíveis e se transformaram a vida através de um homem preto que resolveu transformar a experiência dele e vitória em algo que ele possa levar para outros. E desses caras todos, está saindo um documentário. Então, por isso eu falo, às vezes, comunicação não é sobre o que você vai ganhar dinheiro, mas se você tem um dom específico, se você tem um horário, você abre uma brecha para essas pessoas, tem histórias maravilhosas que vão inspirar outros, vão dar força. Quando eu solto pílulas de vídeo de algum desses caras que contam um pouco da transformação, nesse caso, através de um esporte, mas que venceram e são pessoas pretas que estão em lugares de influência e de poder agora, nem que seja em comunidades, um deles que a gente quer chamar até que passou é o próprio Mano Brown, passou por lá e pelas transformações. Isso serve muito de referência, de mostrar que não é só o preto americano que canta ou que luta boxe, etc., que é importante, mas todos são. Ajuda, dá a mão, dá visibilidade, filma, deixa bonito, conta a história maravilhosa. E eu vou te falar, eu misturo no meu Instagram pessoal, a viralização que vem, multiplicação, é quando eu coloco pílulas dessas histórias, de vitórias e desse mestre. Então, assim,
existe uma plateia muito grande querendo ver as histórias de vitória, as pessoas não têm acesso. Todo mundo é tão invisível que, se a gente não trouxer também usando a nossa janela, a nossa porta, a nossa mão, ou empurrar junto, se for o caso, não vai acontecer. Então, não é só na publicidade, porque na publicidade, às vezes, vem um briefing, precisa misturar. Eu acho que a gente precisa começar a olhar onde estão as potências. Né? Quando você fala Best in Black, tem tanto Best que é black e invisível. Então, eu fico pensando como é que a gente pode trazer isso na visibilidade. Tem movimentos diversos que pessoas pretas fazem, mas tem uma série de outros que a gente pode trazer. Tem o Gibi Esporte Educação, um cara também incrível, que foi campeão. Ele tem uma ONG que é gigantesca, de educação, de formação através de esporte, de ética, de dignidade. Tem coisas incríveis soltas por aí. E isso é transformador. Isso é pegar uma pessoa que, teoricamente, não teria acesso à educação, para poder sonhar com um lugar desse de poder, como aconteceu com o João, filho da minha amiga. A gente precisa, pelo menos, apoiar, então, falar sobre, né? Menos sobre o macarrão que eu comi, a bolsa que eu comprei. Eu acho que aí é um lado, se a gente está no mundo de creators hoje, todo mundo cria conteúdo, procura alguma história, porque o pessoal evita, né? Acho que, se for abraçar algum amigo, eu, branca, tenho mais amigos brancos do que pretos. Então, assim, por que eu não devia parar para pensar que eu preciso contar a história dessas outras pessoas? O que eu escolhi foi esse movimento agora, e ele tem aberto portas, aí pessoas me procuram e falam, você pode me colocar, né, nesse mesmo programa, porque eu preciso dessa janela. Então, eu fico pensando, daqui a pouco a gente deveria pensar talvez uma plataforma maior, né? Porque até na escola de criadores de conteúdo eu sinto falta e reclamo lá. Cadê as pessoas pretas dando aula? Tem Ana Minuto. Vírgula, tem Ana Minuto. Ponto, tem Ana Minuto. É isso. E esse é o desafio. Porque, por mais que você explique, converse, as pessoas não querem buscar, não querem ter trabalho, não querem. E aí fica aqueles lugares dos negros únicos. E olha que eu faço muita coisa, que eu trago muita gente, eu apresento muita gente, eu mostro muita gente. Mas há 17 anos... É eu. E assim, com muito desafio, com muita luta, que poderia ser muito fácil. Porque o dinheiro está rodando, o dinheiro é para todo mundo. E eu sou muito competente, eu trago dinheiro, eu dou dinheiro, eu faço dinheiro. Mas a nossa mente escravocrata, esse lugar de que só pode uma pessoa, porque é isso, eu tenho aquele token para dizer, tem até Ana Minuto. E é isso, né? Eu próprio indiquei, no mínimo 5 profissionais para aquele lugar. No mínimo 5. E alunos também, né? Você conhece a Jamile Zeidan, irmã da Dani Zeidan, que é outra pessoa que... Indiquei também umas 3 ou 4 pessoas. É. Mas é isso. Então, existe um processo que é contínuo, que é todo dia. Que não para. É todo dia, a todo momento, a toda hora. E a gente precisa ter essa predisposição, porque precisa ter predisposição emocional e espiritual de continuar fazendo, de continuar falando, de continuar mostrando. Mas é a mesma. Mas você não cansa? A gente cansa, mas a gente faz de novo, e de novo, e de novo, até as coisas acontecerem. Eu acho que a atenção e energia, né? Às vezes eu fico pensando, na época da Covid, a gente olhava tanto para a Covid. E tantas coisas que a gente coloca uma mega energia, por que a gente não coloca para coisas boas que são necessárias há milhões de anos? Que é usar, já que você está num lugar, puxa, a Jamile foi um caso, me convidaram para um podcast, eu falei, eu vou, mas eu vou levar uma pessoa comigo. Eu falei, Jamile, você vai num podcast. Porque ela falou, eu queria participar, ver como é para montar o meu. Eu falei, você vai, ser entrevistada. Mandei a história dela, eles falaram, traga, por favor. Foi com o Dani Zeidan acompanhar, com a tia, etc. Ela falou, puxa, me senti confortável. Para ela foi um salto também. Para mim, não custa nada. Pelo contrário. Então, assim, a gente tem que colocar isso dentro da no nosso agenda, cronograma, como missão mesmo, de ajudar e de puxar. E não é só no marketing, acho que tem todas as disciplinas. Porque o marketing, no fundo, é você ir para as escolas e preferir formar um tanto maior de pessoas pretas, porque você... no final vai afunilando, você começa a misturar dessa maneira. E, de certa maneira, existem os grupos de diversidade, mas eles acabam, no fundo, depois de alguns meses, discutindo entre eles mesmos, e vira um reduto.
E discutindo porque as empresas não dão oportunidade. É Fica isso. lá fechado. Eu participei de Não tem nem vários. grana, não tem nem grana para as pessoas. Pegam uma pessoa preta e colocam lá para falar, assim, e quer resultado. E juntam todas, mas aí tudo que sai ali de drama e etc, de to-dos, e emergências, etc, Fica não ali. vira. Fica ali. Porque não tem pessoas brancas que se propõem a fazer o que tem que ser feito, que é tornar um ambiente melhor. Vou dizer, da cara, eu enfrentei horas que eu falava assim, será que eu vou desistir? Sim, porque é difícil Porque mesmo. isso não é relevante, a receita que vai trazer é pouca, hoje é pouca. Mas se não começar, nunca vai ter. É isso, é isso. Bom, a gente falou sobre vários assuntos, né? Mas tem um assunto que eu quero que você traga, que está relacionado a esse trabalho que você está fazendo de mentoria para pessoas que querem ir para um lugar de mais consciência. Porque é isso. Quando a gente pensa nas questões raciais ou todas as diversidades, a gente fala muito sobre consciência e principalmente sobre autoconhecimento, né? Se você não se conhece, você não consegue ver o quão cruel você é, não só com você, mas com outras pessoas, principalmente diferentes de você. E que esse autoconhecimento passa por esse entendimento de que somos um. Não tem separação entre mim e você quando a gente pensa nesse negócio maior que é o universo e essa energia e as coisas que vão acontecendo. Então, eu quero que você traga um pouco como é que você pensou, até pensando nessa transição, né? Como é que essa visão pode também auxiliar pessoas pretas a ir para o próximo nível, não só dentro das corporações, mas nas suas vidas. Eu tive a felicidade de poder aplicar com várias pessoas ali dentro das empresas, mentorar muitas pessoas. E interessante que a maioria que me procurava eram pessoas pretas. Porque foi muito voluntário durante muitos anos, né? Eu montei esse projeto depois de uma experiência pessoal. Eu ultrapassei várias barreiras e burnouts, câncer, abuso, violência, assédio moral, inclusive em empresa, entre outras coisas. E eu sempre trabalhava muito, cometi erros de só pensar em trabalho e aí deixei outros aspectos da vida. E nessa onda de reconstruir tudo isso, eu falei, eu preciso equilibrar os vários aspectos. Então, eu comecei a trabalhar olhando vários aspectos da minha vida, colocando planejamento estratégico para mim. Quando eu fiz um MBA de marca, eu comecei a montar meu plano estratégico de marca pessoal, que fosse sustentável, mas que olhasse para o eu inteiro. Porque não vou nessa onda que agora está um hype, até você fala um monte de coisas, responde para ela, cospe a sua marca pessoal, seus arquétipos, etc. Me divirto, porque aí está todo mundo igual. O mesmo discurso, os mesmos travessões, etc. O trabalho que eu faço ele é uma mistura de um mergulho em você inteiro. Primeiro passo, sua linha do tempo, quem é você? Quais são suas vulnerabilidades? Onde você perdeu? Aonde você é ponto ainda de gatilho que pode te derrubar? O que você aprendeu disso? Porque não é sobre sofrência. É o que você aprendeu disso para você acostumar sua mente. O que eu vou levar daqui para frente para superar e para transformar? O que foi vitórias? E isso, se souber até da barriga da sua mãe, porque marcou. Isso vai influenciar na sua expansão de carreira, na sua autoconfiança. Olha o seu caso. Sua história começa com seus pais dando isso. Para muitas pessoas não aconteceu. Então, quando vem mentorados que nunca olharam para esse lado, a gente começa a puxar, a gente entende até algumas coisas que vão ter que ser endereçadas para constelação, terapia. Aí existe o kit de sobrevivência que eu faço montar, né? Tem tanto um mapa do eu inteiro com micro compromissos para você levar, porque senão você não vai escalar. Se você não enfrentar isso, de repente não procurar uma mentoria com uma pessoa preta, preciso de uma mentoria da Ana Minuto ou ouvir ela um dia num podcast para eu criar, começar a entender e trazer para dentro, acreditar com o coração, não é só com a mente que eu posso. Esse trabalho de empoderamento pessoal, eu acho que é a primeira fase muito importante, e nisso eu tenho skills formados e história pessoal para poder conduzir. Depois disso, e SWOT pessoal, e estruturar mercado, o mercado que a pessoa está hoje, o que ela quer, e a gente vai para a marca pessoal. Aí, beleza, qual é a sua proposta de valor hoje, onde você quer se posicionar? Aí o básico, mas trabalhado a partir de uma verdade de uma pessoa inteira.
Então, essa pessoa vai entender que ela é um potencial. Eu falo, né? Quem é você além do crachá? Essa frase, para o programa Reset, foi a que pegou. Mas não pegou só quem tem mais de 45, quem tem de 20, 25, que tem procurado. E a quantidade de pessoas que assistiram a essas minhas aulas, inclusive lá na escola, tinha uma plateia, a última foi quase 50% de pessoas pretas. E vieram me procurar ou escreveram. E para me pedir um material, e 5 me pediram uma mentoria voluntária. Eu não tenho grana, eu adorei o que você falou, eu estou nesse momento. Um deles é até ele é um gestor de músicos, o Vandré. E ele tem seguido a cartilha, e às vezes eu mentoro ele à distância, a gente vai trocando e etc. Então, é um trabalho onde você entende qual é o seu posicionamento, o que ele tem de diferente, mas o que ele tem de realmente potente, que é só seu. Como é que você vai colocar isso numa linha do tempo? Como é que você vai chegar em vários objetivos de carreira, negócio e pessoais? Que eu falo, não faça um plano só, tenha vários. Né? O plano VDM, que vai dar merda, como eu sobrevivo, como eu não vou passar fome, até o mundo dos sonhos. Mas a mente das pessoas, colocando isso e feito à mão mesmo, ela vai juntando tudo num livro do eu inteiro e eu futuro. De alguma maneira, falando, não sou expert em neuroplasticidade, mas você vai educando o seu cérebro, você vai visualizando você naquele novo lugar. E você é autorresponsável em construir o passo a passo, em conectar, sai um plano, qual é o networking que eu preciso, quais são as ações que eu preciso fazer, como eu vou me posicionar, que histórias eu vou contar, o que eu tenho de bacana. É um trabalho realmente transformador e eu abro sempre, agora tem os mais acessíveis e tem as pessoas que muitas vezes eu sorteio aí que se candidatam para fazer voluntariamente. Ótimo. Bom, eu acredito que a educação é o caminho, né, para a nossa libertação, mas o autoconhecimento e quem você é e como você vivencia quem você é transforma a sua caminhada. Dentro desse processo, eu acredito que uma das coisas que me trouxeram até aqui está muito relacionada à autoestima e é esse poder pessoal que foi fortalecido desde a barriga da minha mãe. Né? Porque uma pessoa que não tem autoestima, ela não consegue se posicionar, ela não consegue falar, não consegue contar a história dela, ela não consegue minimamente apresentar o currículo dela porque ela acredita que não está pronta para isso. Fica no casulo eternamente. Então, eu acredito plenamente que a forma da gente transformar o mundo está muito relacionada a gente fortalecer o espírito de pessoas. Porque quando você fortalece o espírito de pessoas, sintomaticamente você fortalece esse poder mental, né? Porque é isso, você tem que lidar... E eu sempre digo que a única coisa que, de fato, une pessoas negras e não negras, ou de qualquer etnia, ou de qualquer país, é a dor. Né, o sofrimento, os desafios emocionais, alegria, tristeza, medo, raiva, isso é inerente a qualquer pessoa. E isso é um dos pontos onde a gente consegue trazer, de fato, essa visão mais coerente sobre diversidade, equidade e inclusão, sobre as nossas diferenças, sobre que a gente tem muito mais coisa igual do que diferente. Então, que bom que você começou esse trabalho. Eu faço isso há muitos anos e me transformei, e a gente transforma muitas vidas, né? E a vida pode ser mais fácil, ela pode ser mais simples, porque quando a gente se enxerga como essa pessoa de poder e de criação, a gente consegue entender que a dor existe, mas também consegue ressignificar essa dor espiritualmente, mentalmente, intelectualmente. Bom, foi um prazer ter você aqui. Mas quero te dizer, você aí de casa fala, sim, acabamos. Mas eu quero que você traga aí um insight ou traga uma mensagem e também as suas redes sociais para que as pessoas possam te seguir. Eu acho mais do que um insight, uma oferta. Por que a gente não pode fazer um dia uma imersão online para as pessoas pretas que querem seguir esse caminho de posicionamento, marca pessoal, usando essas ferramentas do eu inteiro? Acho que a gente poderia fazer.
o meu grande insight é: todo mundo teve as dores, eu sei que é muito mais difícil, mais forte, mas a gente já tem grandes pessoas vitoriosas. Então, procurem. Se você não tem ao seu lado, procura alguém que vai te mentorar. Sempre tem alguém disposto. É buscar. E estou ali à disposição e estou aberta. Se você quiser um dia fazer esse jogo aí, essa imersão, a gente faz, oferece para as pessoas que tiverem afim. Vamos embora. Ótimo. Quero agradecer a sua presença. É sempre uma alegria estar com você. A gente se encontrou aí na vida e estamos criando os nossos laços e fortalecendo os nossos laços para que a gente possa ter mais confiança e criar coisas juntas. Isso faz parte da vida. Agradeço você que esteve com a gente até agora. Lembrando que este é um episódio, a gente tem vários episódios com várias mulheres e homens fantásticos. Assistam. Dentro do Best in Black também tem mentorias que acontecem semanalmente. Então, participem. Siga Ana Minuto em todas as redes, Minuto Consultoria em todas as redes e Best in Black em todas as redes. E lembre-se que o mundo, sim, é desafiador, mas existe sempre uma fagulha de luz. Acredita nela e segue. Aguardo você no nosso próximo episódio. Tchau!